Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Castro, estamos aqui com mais um vídeo, né, para o nosso canal aí do SilexCast, tá? Nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco do setup de testes envolvendo o Silex, tá? Como é que você pode organizar a sua aplicação para criar testes, né, testes unitários, funcionais, entre outros, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui o meu Chrome aberto, só para a gente fazer alguns testes. Eu tenho o meu PHP Storm e tenho aqui o meu terminal, tá? Sem nada por enquanto aqui na minha pasta. Já vou fazer aqui um Composer Require no nosso Silex aqui para a gente iniciar a instalação do nosso projeto, né? Para a gente começar o start do projeto, tá? Isso demora um pouco mesmo, então provável que eu dê uma adiantada no vídeo aqui para não ficar muito extensa essa parte. Então ele já instalou aqui para mim, tá? Eu já vou criar aqui uma pasta public, né? E para a gente já começar a nossa parte de testes também, eu já vou criar aqui uma pasta chamada de testes, tá? Então eu tenho essa estrutura. Aqui no meu PHP Storm eu já vou criar nosso index.php, tá? Eu vou só aumentar um pouco essa fonte para ficar melhor a visualização aqui pra gente. Vou botar aqui um 16, acho que fica legal. Um pouco mais, né? Ficou... Tá, acho que um 20 tá legal aqui. Então eu já vou fazer aqui um require o nosso autoload, né? Já é conhecido da gente. Vou importar aqui o Silex Application, também já é conhecido também, né? A gente não precisa ficar se demorando muito nisso. Qualquer dúvida, já te convido a deixar aí nos comentários, né? Vamos interagir um pouco aí para a gente poder melhorar esse conteúdo, né? Não somente no vídeo, mas que os comentários sejam legais aí para ajudar também o pessoal que for chegando, né? Então, se você tiver dúvida, não deixe de comentar aqui abaixo no vídeo, tá? Então, eu já fiz aqui instanciei o nosso application e já faço um dispatch aqui embaixo, tá? Primeiramente, eu vou só criar aqui umas rotas básicas, porque isso aqui vai nos ajudar no momento que eu mostrar um pouco sobre os testes funcionais nas rotas aqui, tá? Então, esse cara aqui vai me retornar simplesmente um hello world, só para a gente deixar no ponto. Eu vou fazer outro carinha aqui, digamos, botar aqui posts, só para exemplificar, né, Catega. Tá, então, só para a gente exemplificar aqui, tá? Então eu já vou só dar um return mesmo aqui, eu preciso passar esse slug aqui, né? Então é isso que eu preciso. Então aqui embaixo eu vou iniciar um servidor, direcionar ele para a pasta public, certo? No nosso browser aqui. A gente já tem o nosso Silex funcionando, né? A nossa rota aqui, né? Já também
funcionando, tá? Então, basicamente, essas duas rodas vão me ajudar a mostrar o que eu quero mostrar para vocês, tá? Primeiramente, a gente pode utilizar aqui para a gente poder fazer o nosso setup dos nossos testes. A gente vai incluir o PHP Unit, tá? Ele é um framework que nos ajuda nessa questão de testes unitários, tá? Então eu vou pegar aqui a versão 5.7 por conta de estar utilizando o PHP 5.6 ainda, tá? Mas se você tiver o 7.0, você pode instalar a versão mais recente aí do PHP Unit, tá? Mas isso não vai atrapalhar o que eu vou te mostrar aqui, tá? Então o PHP Unit ele é um cara que nos ajuda aí a rodar, né, os testes unitários, tá? Hoje existe uma filosofia, para você que não pode não estar familiarizado com testes, que a gente chama de TDD, tá? O que vem a ser o TDD, né? O TDD nada mais é, como eu comentei, uma filosofia que você primeiro cria os testes para depois fazer a implementação daquilo, certo? Então, por exemplo, se você tem uma interface, quando eu falo interface, eu falo toda a API exposta por uma classe, né? Você quer criar um exemplo de uma classe que vai fazer somas, por exemplo. Então você cria o teste, certo? Esse teste para essa classe soma, ele vai falhar por quê? Porque você criou o teste, mas a classe que vai ser testada não existe, né? Então você tem aí o processo que a gente chama de vermelho, né? Então vai falhar, vai ficar vermelho. Aí o que você vai fazer? Você vai implementar o mínimo, ou vai fazer a implementação para que esse teste passe. Então você passa do vermelho para o amarelo, que é a implementação, é a refatoração. Feito isso, você vai voltar a testar e por ter implementado, se tudo estiver ok, os testes vão passar, tá? Então a filosofia do TDD é isso. É você criar o teste primeiro para depois fazer a implementação. E você vai seguir nesse ciclo aí dessa imagem que eu estou botando na tela agora para você ver. Basicamente, nem todo teste é TDD, tá? Mas todo TDD é teste. Então você tem que ter essa ideia aí. É obrigatório que eu teste antes? É ideal. Por quê? Porque você começa a pensar primeiramente na API do seu, ou na API interface da sua classe. Então você planeja, né? Mas não é errado você criar a sua classe e depois embutir os testes para ela, tá bom? Esse processo de criar o teste depois, ele só não pode ser associado ao TDD, porque o TDD é essa filosofia que eu acabei de comentar. Então, eu vou fazer aqui rapidamente um exemplo dessa parte de testes unitários, tá? Uma coisa bem simples, você vai ter uma ideia. Então, eu vou primeiramente criar uma pasta src aqui, e ela vai mapear todas as nossas classes, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou definir um autoload, certo? Eu vou utilizar o PSR4 e vou colocar o namespace aqui, o vendor name raiz pra gente, e vai mapear a pasta src, tá? Feito isso, para que esse autoload possa ser gerado, ali a nossa classe já está, né? Nossa pasta já está criada. Eu vou só fazer aqui um composer dump, tá? Então ele já mapeou, né? Se a gente quiser só dar uma olhada se ele mapeou de verdade, a gente pode ir aqui em autoload PSR4 e a gente já tem o nosso autoload mapeado aqui, tá? Só para você conhecer. Então, basicamente é isso que eu preciso. Esse PHP Unit aqui também eu posso fazer o seguinte, como ele é uma lib que eu só preciso em ambiente de desenvolvimento, o Compose ele tem um require específico para isso, né? Então eu vou jogar ele aqui no require dev, tá? Por enquanto isso não vai afetar em nada, porque ele já está instalado, mas você pode fazer essa separação aí, tá? Então, aqui dentro do nosso src eu vou criar um diretório chamado de soma, né?
e vou criar uma classe chamada de soma também, só para a gente ter essa separação. É um exemplo simples, tá? Então, eu vou só deixar o PHP iniciado aqui, mas não vou fazer nada mais do que isso. Eu posso chegar aqui e replicar a mesma estrutura de SRC, com uma única diferença com respeito a nossos testes, tá? Então, toda classe de teste, ela tem que ter o sufixo teste, tá? Então, se eu vou testar a classe soma, eu vou ter uma soma teste, tá? Que vai ser os testes da minha classe específica. Então, eu venho aqui, crio uma classe soma teste, tá? E ela vai estender de um carinha chamado PHP Unity Framework Test Case, tá? Esse cara vai nos trazer todos os métodos disponíveis para que a gente possa criar os nossos asserts, né? E você vai ver melhor isso no decorrer aqui do nosso teste. Então, primeiramente eu vou criar aqui um carinha chamado de assert preconditions, tá? O que esse cara vai fazer? Eu vou fazer um assert true aqui nesse cara e vou fazer o seguinte. Vou fazer um class exists em code expects soma, tá? Deixa eu só escapar isso aqui. Então é isso que eu preciso. Eu posso botar aqui uma mensagem também. Class not found e concatenar aqui com class, tá? Então esse assert preconditions, ele só vai os nossos métodos de teste, por exemplo, eles só vão ser executados se o que retornar no preconditions seja verdadeiro, tá? Então a gente vai já fazer aqui um teste. O PHP Unity, ele além das classes de auxiliares para os testes, para a escrita dos testes, ele também tem um binário que rodam essa suíte. Geralmente esses binários, quando você instala com o Composer, eles ficam na pasta vendor bin PHP Unity, tá? Você pode alterar essa pasta de instalação desses bins e colocar onde você achar melhor dentro da sua aplicação. Mas eu vou fazer um link simbólico aqui e jogar um PHP Unity aqui para nossa raiz, tá? Então deixa eu só fazer um teste aqui. Certo, então ele já está aqui disponível para mim, é só para a gente testar também. Então, a gente já tem aqui uma classe de teste iniciada, com uma assert precondition, né? Só que não tem nenhum teste nela. Eu vou precisar aqui também de um carinha que vai me auxiliar na escrita desses testes. Quem é esse cara? Eu vou criar aqui um php unity.xml.dist, tá? É esse cara que vai me dizer o que tem que ser, como a minha suíte de teste tem que rodar. Então eu vou abrir ele aqui, vou copiar aqui rapidamente de um que eu já tenho pronto, porque é uma coisa bem tranquila, não tem muito mistério. Então ele já está aqui para mim, tá? O XML com algumas configurações, questão de cores no terminal, para converter warnings, notes, erros em exceptions e assim por diante, tá? E tem um carinha aqui importante que é o nosso Bootstrap, tá? Esse Bootstrap, ele contém, no caso aqui, algumas configurações específicas para os seus testes, tá? Mas basicamente ele traz um require para o autoload. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar ele aqui na raiz, tá? Bootstrap PHP, vou aqui no meu index
Vou tirar daqui esse cara, colar aqui, tá? E aqui, em vez de chamar o vendor no index, eu chamo o meu bootstrap, tá? Ah, ele não encontrou, deixa eu ver por aqui. Bootstrap. Ah, tá, foi mal. Aqui eu tenho que voltar, né? Vou só aqui no meu browser pra gente ver se quebrou alguma coisa. Deu um erro aqui. Aí eu tenho só que corrigir aqui no caso do Bootstrap, né? Então, eles estão no mesmo nível, tá? Bom, é isso que eu preciso. E o meu PHP Unit também já tem aqui ele, tá? Então a nossa suíte de teste vai ser a pasta testes, como a gente criou. E ele vai mapear aqui também o nosso SRC, tá? Então eu vou chegar aqui agora. Posso fechar esses caras aqui também. E vou fazer um novo, executar aqui nosso PHP Unit, tá? Então ele já deu um ordem aqui pra gente, mas você percebe que ele já executou, né? Com base no arquivo de configuração, então ele não encontrou nenhum teste na classe SomaTeste, tá? Então a gente vai fazer o nosso primeiro teste aqui para a gente poder entender. Então eu posso chegar aqui, ó, e criar o nosso primeiro método de teste, tá? A nossa classe tem um sufixo teste, os nossos métodos vão ter o prefixo teste, tá? Então eu vou colocar aqui teste soma dois números, só para a gente ver aqui quão interessante é essa questão dos testes, né? Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, eu quero mostrar uma coisa para vocês, então eu vou criar aqui um private soma, tá? Existe um método também aqui no PHP Unit chamado de setup. Então esse cara ele vai ser executado antes dos nossos testes, tá? Então ele pode ser usado também para algumas configurações que você queira executar antes dos testes, tá? Você pode usar o setup. O inverso dele é o método chamado de tear down. Então, por exemplo, você vai testar alguma processo com banco de dados. No setup você pode criar as tabelas e no tear down você pode remover tudo, né? Porque não vai ser preciso manter o banco de teste criado, né? Depois dos testes. E daqui eu vou só fazer o seguinte. Eu vou dizer que soma vai receber uma instância de soma, tá? Nesse primeiro momento ele não vai encontrar, mas a gente já vai fazer os testes aqui, né? Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dizer que result é igual a de soma, né? Nosso método aqui. Então eu vou passar aqui 10 e passar aqui 12, certo? Então existe, como eu comentei, as assertions, né? Então as assertions elas vão testar de fato baseada nos valores passados. Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, como eu estou esperando o resultado de uma soma, eu espero que o valor que seja retornado seja igual a outro valor, eu posso utilizar aqui o assert equals, né? Então, primeiramente é o valor que eu espero, no caso ali 22, e eu vou passar aqui o valor que vai vir dinâmico, né? Ali do teste. Então, result, certo? Então, basicamente é isso que eu preciso. Eu posso chegar aqui e rodar novamente a minha suíte de testes, tá? E ele já vai dar um erro aqui, ó, que a classe soma ela não foi encontrada, né? Então eu posso chegar aqui
fazer criar essa classe, né? Então namespace tá? Então eu vou criar a classe, então eu vou executar novamente. Vamos ver o erro agora. Ó, agora ele já está dando outro erro aqui, que é o seguinte. A classe soma não possui o método soma, né? Então eu vou chegar aqui e vou criar esse cara também. Então eu vou criar aqui vai receber aqui valor 1, valor 2, certo? E eu posso chegar aqui e fazer o seguinte. Já retornar a soma deles, né? Já direto, sem muita enrolação, né? Então eu posso chegar aqui, rodar de novo nosso switch de teste. Agora vocês percebem que a gente teve o nosso teste, primeiramente foi um warning, né? Então ele falhou de qualquer forma. E a gente teve a parte do processo que a gente chama de red, né? Então a gente teve ali o teste falhando. Então a gente implementou o mínimo para esse teste passar. Nesse caso aqui eu fui um pouco mais radiante, já implementei praticamente tudo, mas você poderia, por exemplo, você esperar o valor 22, então você poderia retornar simplesmente 22 no método, fazer o teste passar, depois voltar e implementar de fato o processo, né, como eu já fiz. Esse processo bem vagaroso, bem devagar, é chamado de baby steps, né, passo de criança, você vai fazendo bem devagar. Mas você pode abrir mão disso, você pode, nos dias normais de trabalho, você vai querer logo implementar, testar, implementar, né, e isso de forma mais rápida, né. Os baby steps são recomendados mais para quem está começando de fato com o teste, para entender o processo melhor com TDD, certo? Então, aqui a gente refatorou, teve a parte do amarelo lá, que a gente estava basicamente implementando, e rodamos o teste novamente depois da implementação, e esses testes já passaram, né? Então aqui eu tive um teste, que foi o nosso método, e 2 accessions. Por que 2 accessions? Porque a gente fez a assert aqui do class exists e fez outra assert aqui esperando o teste soma de 2 números, tá? Então esse processo básico do TDD, claro que o exemplo é bem simples, mas já dá para você ter uma noção aí do que como você vai utilizar, né? Então você garante, né, com TDD, com testes unitários, que de fato o seu código, até a parte que foi testado, você garante que ele vai estar íntegro ali, né? Você tem os testes para comprovar isso. Ah, Nandson, mas e se quebrar porventura? Com certeza vão ter problemas, né? Tudo que você vai alterando vai ter pretensão de quebrar. Simplesmente, se der alguma falha, você vai lá, olha a falha, reproduz e mapeia com os testes de novo. E a partir de então, essas falhas que aconteceram, que você já cobriu com testes, elas já estão com um código ali comprovando que está tudo funcionando. Tá? Então, TDD e testes unitários, eles têm muito a ver com a qualidade do código. Então, é muito importante que você teste, né, suas aplicações para que elas possam ser aplicações confiáveis, tá? E íntegras, né? Então esse aqui é um processo básico de teste unitário, tá? A gente vai testando a menor unidade do nosso código, né? Que a gente testou uma soma. Eu posso, por exemplo, poderia fazer um teste para ver se retornou, por exemplo, eu não passo nenhum parâmetro para o meu método, ele retorna uma exception. Você consegue testar isso, tá? Então você pode utilizar
você tem aqui algumas annotations, deixa eu ver se eu acho elas aqui, ó. Por exemplo, você espera uma exception, qual o tipo da exception, qual a mensagem dessa exception, né? Então a gente pode, por exemplo, eu posso chegar aqui para exemplificar para vocês, então vamos lá fazer esse teste. Public function, né? O prefixo teste aqui no método. Lançar exception quando não receber parâmetros, né? Então você já vou te mostrar uma coisa interessante sobre o nome dos nossos métodos de teste. É importante que você não tenha medo de criar um nome extenso, mas também não vai criar um nome que não faz sentido, né? Você tem que criar um nome que tenha sentido para aquele pequena unidade de teste ali e que quando eu mostrar uma forma aqui para vocês, vocês vão perceber que esses nomes são muito importantes, tá? Só a gente terminar esse teste aqui e eu já mostro para vocês o porquê que os nomes têm que ser bem explicativos, né? Isso vai acabar virando uma documentação, né? Deixa eu só ver aqui o nome certinho do expected exception. Então eu vou botar aqui exception, eu posso botar aqui expected exception message, parâmetros não informados, tá? Então deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É, que eu preciso. Então eu vou só copiar aqui de cima, né? Colar aqui e vou fazer o seguinte, eu não vou passar parâmetros. Eu não preciso nem fazer isso aqui, né? Então eu posso chegar aqui, ó. Eu já vou só fazer isso aqui como null, tá? E vou, por exemplo, se is null valor 1, ou valor 2, né? Eu posso lançar aqui uma throw new exception, né? E vou só olhar aqui, parâmetros não informados, certo? Então eu colo aqui, tá? Exatamente, exception é a exception esperada e a mensagem é essa aqui de fato, né? Então a gente pode rodar novamente nossos testes. Ele já deu um erro aqui, né? Parâmetros não informados. Opa, peraí. Aqui tá errado, né? É um E minúsculo. Tá, então é um E minúsculo. Vamos testar de novo. E a gente tem todos os nossos testes passando, tá? Aqui a escrita estava errada, tá? Então é bem simples, você pode ir testando, fazer essa triangulação, né, nos seus testes. E cada vez mais você vai garantindo a qualidade dele, né? Então, basicamente, esse setup que eu queria te mostrar, por exemplo, eu poderia chegar aqui também já de cara, né? Como eu já conheço, já tenho os testes funcionando, eu posso chegar e utilizar minha classe soma aqui tranquilamente, né?
Só para a gente exemplificar mesmo, né? Então, eu já tenho mais confiança no meu código, né? Seria. Tá? Então, é bem tranquilo. A gente pode também, vou deixar um pouco aqui esse teste unitário, eu posso fechar aqui. A gente pode também fazer o seguinte, ó. A gente pode, por exemplo, testar aqui as nossas rotas, né? Fazer testes funcionais de fato, tá? O teste unitário, só para a gente ter uma ideia, e bem rápida, ele testa a mínima parte do nosso código, né? Então, você pode, por exemplo, eu preciso testar uma operação com banco de dados. Às vezes não é tão interessante você testar de fato o processo acontecendo no banco, porque isso, claro, vai demandar um pouco mais de tempo, tá? E o teste unitário, ele geralmente tem que ser um teste que realmente testa aquela unidade mínima. Não é que está errado você, por exemplo, testar um insert no banco e voltar ao retorno. Mas seria muito mais interessante você criar um fake desse processo e testar apenas os resultados da execução. Se você precisar executar, por exemplo, uma inserção no banco de dados, você poderia fazer um teste funcional à parte, né? Então você teria, por exemplo, um teste que vai testar aquele processo e você poderia ter um teste funcional que vai testar o processo e a realização do mesmo. Vai inserir os dados no banco, tá? Então esses testes funcionais, eles vão realmente já testando o código, fazendo realmente o que ele iria fazer na vida real. Nesse caso aqui, por exemplo, um teste funcional para as minhas rotas seriam, eu vou na rota, acesso a rota e vejo o retorno e vejo se nesse retorno tem determinado string, tem determinado resultado, né? Você consegue fazer isso aqui no Silex também. Primeiramente, eu já vou fazer só uma alteração, eu vou pegar aqui esse application e vou jogar ele para dentro de um arquivo, tá? Você já vai entender por quê. Então eu vou jogar ele na raiz, vou chamar ele de app.php, tá? Então eu preciso aqui, né, PHP. Eu estou no escopo diferente, eu vou fazer o use aqui, tá? Então é isso que eu preciso, eu vou dar só uma indentada aqui. Vou atualizar, não deu nenhum erro, tá? Então, basicamente, por que eu estou fazendo isso? Existe uma questão aqui no Silex para você fazer teste das rotas, entre outras coisas, um carinha chamado de Web Test Case, tá? Deixa eu só mostrar ele para vocês aqui. Tá? Ele é uma classe abstrata e tem alguns métodos auxiliares, né? Dentre outras coisas. E ele estende o PHP Unit, tá? O grande cerne do Silex aqui é esse método createApplication, tá? Que você vai precisar retornar uma instância do próprio Silex. Nesse caso aqui, eu coloquei todas as minhas rotas num arquivo chamado de app.php, tá? Então eu posso chegar aqui, ó, eu vou só aqui em testes, vou fazer aqui na própria raiz do teste mesmo, route test, só para a gente exemplificar, tá? Então, route test, eu vou estender do web test case, tá? Eu vou fazer o import aqui. E vocês já percebem que ele me pede aqui para implementar, tá dando um erro aqui, né? Então, por quê? Porque eu tenho que implementar a classe abstrata. Eu tenho aqui um shortcut aqui no PHP Storm, no caso do Mac é Command N, e você coloca aqui Implement Methods, Create Application. No caso do PC, né, é Alt Insert, ele vai abrir o mesmo menu e você seleciona a opção Implement Methods, tá?
Então esse cara aqui ele vai conter o seguinte, ele vai conter um require para o meu arquivo. No caso eu vou voltar aqui em nível, né? E eu vou ter aqui o meu app, tá? Só que ele espera uma instância de application, então eu posso chegar aqui no arquivo e fazer um return app, tá? E basicamente é isso que a gente precisa para fazer os nossos testes, tá? Se a gente for aqui na documentação do Silex, para a gente dar uma pescada também, aqui em Documentation, Testing, tá? A gente tem toda aqui a parte de teste, né, como eu comentei com você, e você pode, por exemplo, ele faz uma cert equals aqui, né, contains, etc. Mas a grande parte que eu quero é essa aqui, ó, Web Test Case, né? A gente tem esse Create Application, que a gente faz o return até o nosso arquivo de aplicação onde estão nossas rotas, tá? E a gente pode utilizar um carinha aqui do Symfony para a gente fazer um crawler em determinado link, né? E testar os retornos, etc. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Então, eu vou copiar esse cara, vou fazer exatamente ali o que tem, né? Public. Eu vou colocar em português mesmo, para a gente manter a linha, né? Página home, por exemplo. Eu vou colocar esse cara aqui, né? É provável que eu precise de uma lib a mais, mas vamos rodar aqui e ver se ele vai dar algum erro. Tá? Então ele já me diz aqui, ó, eu preciso do browser kit, né, para poder fazer esse crawler que o próprio IDE já não reconheceu aqui o método. Então o que eu vou fazer? Eu posso chegar aqui, ó, cadê? Aqui nesse cara e instalar ele aqui pra gente, né? Eu vou só então ele vai instalar aí pra gente. Quando você fizer aqui esse setup de vou instalar libs que vão rodar só no require dev, você pode passar esse parâmetro menos menos dev aqui, tá? Então ele já instala pra gente e já joga as dependências na área de dev, né? No caso do PHP Unity eu poderia ter feito isso também, tá certo? Então se a gente for aqui, vamos ver se a ideia já reconheceu. Ó, ela já reconheceu aqui e a gente vai executar os nossos testes aqui rapidamente, tá? Então ele deu um erro ali que deve implementar a interface, né? HTTP kernel interface e a gente deu um nulo ali, né? Então vamos ver o que aconteceu. Simplesmente olhando ali o exemplo, eu esqueci de fazer um return aqui, né? Vamos ver se pelo menos esse erro some aqui, né? Tá? Então o erro já sumiu, a gente não tem nenhum teste adicional. Eu posso chegar aqui simplesmente e pegar aquele exemplo lá. Eu posso testar esse aqui, ó. Então aqui eu vou testar o retorno, né, do nosso acesso, tá? Se vai retornar 200, né? Ok. Então eu posso chegar aqui, ó, e nossos testes estão todos passando. Eu posso chegar aqui também e fazer essa questão do crawler, né? Então eu posso... Isso aqui é esse crawler, lembrando, ele é do Symfony, tá? Então eu posso filtrar e ver se existe, por exemplo, um hello. Vamos ver se isso aqui funciona.
Não passou, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, né? Eu vou... Se o body contém... Aqui eu passo com máscara. Tá, então eu posso fazer também esse inspect, digamos assim, né? E agora o nosso teste ele satisfaz, tá? Então é bem tranquilo você fazer esse setup de testes com o Silex, tá? Vamos fazer só mais um teste para nossa rota categories, né? Então eu vou colocar aqui category e vou passar aqui, por exemplo, o PHP lá que a gente fez agora, né? Então vou só chegar aqui e vou ver se existe a PHP, né? Então a gente vai executar mais uma vez os testes, deu um erro aqui, vamos ver qual é. Ah tá, teste página categorias. Então eu vou executar aqui novamente. E nós temos todos os nossos testes passando, tá? Se você quiser saber mais sobre essas libs do Symfony, você pode ir lá na documentação, tá? Ver a parte do client, a parte do crawler, tá? É muito tranquilo, não tem muito mistério, tá bom? Nossa aula vai ficando por aqui. Já te convido, se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu joinha aí pra gente. Se não gostou, deixa o dislike, tá bom? Isso vai nos ajudar a entendermos melhor como melhorar os nossos conteúdos, a sabermos quais conteúdos estão sendo relevantes ou não. Se você ainda não está na nossa lista de e-mails, te convido a acessar o site silexcasts.com.br e aqui na nossa weekly, tá? A gente está criando vários links aí sobre Silex, PHP, não criando, né, mas selecionando e enviando aí para os nossos usuários que estão cadastrados, tá? No mais, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, tá? E deixar o seu comentário aí para que a gente possa ajudar você de alguma forma, ou se você gostou e esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de comentar também, tá bom? Então fico por aqui, até a próxima.